Olha só, os conceitos que você tem que entender para poder evoluir na competência 1, beleza? Você tem que memorizar isso aqui, ó. Estrutura sintática e desvio, tá? Estrutura sintática e desvio. Inclusive, esqueci de colocar, porque não é só estrutura sintática, é falha de estrutura sintática. Falha de estrutura sintática. Aí você vai perceber hoje por que é importante fazer aquela leitura ao final, depois que você passou para a folha final, você fazer aquela leitura. Por que é importante você fazer rascunho, tá? E por que é importante você largar mão daquelas palavras que ninguém tem, que é do português lá do tempo de 1900 e Guaraná com rolha, que não rola. Tá? Você está escrevendo ali no nível básico, de repente você mete analisando-se perfunctoriamente, pelo amor de Deus, não precisa falar a palavra difícil, tá? Não precisa escrever esse tipo de coisa, é objetividade, clareza, concisão e coesão. Tá? Olha só, para você manter os 200 pontos ali na competência 1, não é uma tarefa muito complexa. Tá? O que se admite como falha de estrutura sintática? Qual é o número máximo para eu tirar 200 pontos na competência 1? Eu só posso ter, vou já explicar o que é a falha de estrutura sintática. Para eu tirar 200 pontos, eu só posso ter uma falha de estrutura sintática, tá certo? O que seria a falha de estrutura sintática? Simplesmente é quando eu cometo ali uma justaposição, um truncamento de períodos, ou justaposição ou truncamento de períodos, ou então ocorre isso aqui, ó, ausência, excesso ou duplicação de palavras. Entendi nada, né? Eu também não entenderia, não. Olha só. O que seria a justaposição e o truncamento? O truncamento, vou inverter aqui a ordem, é quando você interrompe, certo? Um período, um parágrafo, não, período, na verdade, com um ponto onde não deveria haver nada, certo? É tipo quando você separa também o sujeito do predicado por meio de uma vírgula. Você fala, eu, vírgula, sou Letícia. Qual é o efeito dessa vírgula? Você quer dar um ad mistério? É o quê? Porque você já feriu aí alguma coisa, tá? Você separou aí alguma coisa, mas isso acontece bastante, principalmente o truncamento de períodos. Você deveria colocar ou uma vírgula ou não colocar nada, tá? Então, quando você trunca, você está o quê? Desorganizando essa estrutura sintática, ou seja, isso é uma falha de estrutura sintática. Já quando eu cometo uma justaposição, seria o oposto. É quando eu deveria colocar uma vírgula ou um ponto e eu não coloco. Eu escrevo ali no estilo do José Saramago, sem pontuação. Só que Saramago tem um Nobel de Literatura, você não. Aí você começa a escrever sem pontuação, sem vírgula, sem nada. Tá? Então, truncamento de período ou justaposição são falhas de estrutura sintática. Tá certo? Falha de estrutura sintática. Admite-se quantas? Uma. Tem outro tipo também de falha de estrutura sintática, que seria isso aqui, ó. Ausência, excesso ou duplicação. Muita gente pensa que isso é penalizado na C4, mas não é. Olha só, ausência, excesso ou duplicação. Vou dar um exemplo aqui embaixo. Olha só. Passei pela a rua. Ou então, no Brasil. Brasil. Vive-se. Opa, calma aí, viu? Vive-se. Ok, eu ia colocar bem, mas não cai. Aí tem aqui também no vive-se. Ok, também. Eu tô com preguiça agora. Beleza? Ah, sai da frente do quadro. Ok, deixa eu sair da frente do quadro. Olha só. Olha pra cá. Larga esse caderno, não copia. Pra cá. Olha, gente. Passei pela a rua. Alguém sabe me dizer qual é o problema, qual é o BO aqui dessa primeira? Olha só. Passei pela a rua. Ok. No Brasil, vive-se ok. Olha aqui. Tem 2 Brasil aqui. Um a gente não está dando conta, imagina 2. E esse aqui, ó. No, vive-se ok. É aquele completo, justifique sua resposta. Tá faltando alguma coisa aqui. Era para colocar no Brasil, esqueceu. Empurra o quadro. Ah, para onde? Para cá. Foi. Deu certo?
É assim? Tá bom? Show! Estão vendo aí? Beleza. Agora, olha só, gente. Aqui, tudo isso aqui, o ser humano, ele poderia evitar se ele simplesmente fizesse o quê? Rascunho e aquela leitura final. Depois que você termina a redação, você passar aquela leitura antes de entregar logo para o fiscal. Olha só. Quando eu coloco passei pela a rua, eu estou cometendo aqui uma falha de estrutura sintática por excesso de palavras. Tá certo? Então, esse A excede, porque basta passei pela rua. Aqui, ó, no Brasil, vive-se ok. Aqui, eu tenho duplicação de palavras. Se você deixar dessa forma, já era. E aqui, ó, no vive-se ok, eu tenho ausência de palavras. Aí, o que acontece? Se você fizer aquela leitura final, você consegue corrigir. Ah, fui passar ali, meu texto está perfeito. Meu Deus, coloquei isso aqui. Você vai fazer só isso aqui. Ai, meu Deus, eu coloquei no Brasil. Vou fazer isso aqui. Eita, e nesse caso aqui, o que eu faço? Onde é que eu coloco? Vou enfiar o Brasil aqui, ó. No Brasil. Mas, Lelê, eu vou perder ponto. Não vai, não. Se você fizer isso aqui, você está corrigindo, ó, tá? Isso aqui também, corrigindo. Aqui, você está adaptando. Isso aqui se torna uma rasura? Se torna. Rasura tira ponto na competência 1? Me diga uma coisa. Rasura tira ponto? Não tira ponto. Aí, você passou ali e percebeu que estava faltando Brasil aqui. Se você deixar sem Brasil, você perde ponto. Por quê? Por falta de por uma falha de estrutura sintática. Qual? A ausência de palavras. Aqui nesse caso, se você deixar Brasil repetido e não riscar, também, você perde ponto. Mas nesse caso aqui, você só corrigiu. Isso aqui não tira ponto. Escrever Brasil aqui em cima não tira ponto de você. Tá certo? Então, é super, mega, Pokémon das Galáxias, importante você fazer uma leitura após passar para a folha final. Tá? Porque nesse caso a gente corrige. E se você tiver aliás, uma falha de estrutura sintática é o limite para você tirar 200 pontos. Se você tiver duas falhas, por exemplo, você truncou um período e esqueceu de colocar aqui um Brasil, você já vai automaticamente para 160 pontos, para o nível 4. Tá certo? 4? Não, 5. 0, tá bom? Então, essas são as falhas de estrutura sintática. O corretor ele vai olhar para isso, tá bom? Então, sabendo disso, você pode no máximo uma, tá? Aqui no marco a gente admite quantas? Nenhuma. Beleza? Porque aqui a gente esquenta os coros de vocês para a banca do INEP, tá? Ninguém chora. Ninguém chora lá. A gente chora aqui para não chorar depois. Não é verdade? Amém? Olha só. Então, gente, falhas de estrutura sintática. Truncamento de período, justaposição, ausência, duplicação ou excesso de palavras. Tá? Posso cometer algum? Não, nenhum. Beleza?